Bom, caros amigos do arquivo, hoje é um dia que eu mexi no guarda-roupa para ver se eu tinha roupa para estar aqui, mas realmente achei essa camisa, devia estar com smoking aqui, porque o meu convidado é muito especial. Há muito tempo que eu estava querendo falar com ele, que é o jornalista e escritor Juca Kfouri, que está aqui para falar sobre sua brilhante carreira na televisão. A gente sabe muito bem que ele manja e faz da caneta um pincel quando ele faz um livro, quando ele faz seus textos no blog ou na coluna da Folha, enfim. Ele tem uma carreira importante na televisão e tem muita história interessante para contar aqui, que até tive que pegar um papel e anotar, porque realmente é bastante coisa. Bom, hoje, antes de tudo, é uma honra falar com alguém que eu já leio há muito tempo, que ajudou com que eu fosse também jornalista, porque o jornalismo ele não vive apenas de furos, né? Ele vive também da questão da sensibilidade de um jornalista como você tem. Então a gente aprende isso nos seus textos, nos seus comentários na TV, e a gente está aqui para falar sobre a sua carreira. Antes de tudo, obrigado, é uma honra. Valeu colocar o seu tempo à disposição. Fábio, vamos deixar algumas coisas bem claras, tá? Você me lê há muito tempo, porque eu estou há muito tempo nessa estrada, desde 1970. Se o jornalismo não vive de furo, o Juca Kfouri, para já não permitir que se faça essa piada que eu ouço desde pequenininho, tá? O Juca Kfouri, tá bom? E a honra é toda minha de você me escolher para esse papo para os seus arquivos. Um arquivo seu é a garantia da imortalidade. E olha, eu já estou pensando nisso, porque estou com 74 anos de idade, é bom pensar. De resto, segura os exageros e os elogios, porque, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou apenas um operário da imprensa, nada além disso. E que tem o seu nome cravado na história, não tenha dúvida, por tanta coisa que você fez para o jornalismo, não só esportivo, mas de uma forma geral. Ô, Juca, antes de a gente falar da sua carreira, eu queria fazer uma pergunta sobre a seleção brasileira, mas eu queria fazer uma pergunta não sobre hoje, jogadores, aquela coisa toda. É claro que 30 anos do Tetra, a gente vai falar bastante sobre isso, vai ter especiais, livros e tudo mais. E são 10 anos do 7-1, né? Essa efeméride que muita gente não quer lembrar, mas na minha concepção eu acho que a gente tem que debater esse momento histórico. O que ficou de lição? Ficou alguma lição desse 7-1? Ou foi um portal para decadência, querendo ou não, um pouco do amor pela seleção brasileira? O que ficou desse 7-1? Então, Fábio, eu acho que esse 7-1 ele tem um simbolismo, mas um simbolismo que, para começar a conversa, é fruto de um aborto da natureza. Tá? Parece que os deuses dos estádios quiseram marcar uma posição e nos castigar pelo fato de termos os jogadores que temos, o talento que produzimos, pelo fato de já termos sido, durante meio século, o país do jogo bonito, e, de repente, pela cartolagem predadora que nos assola desde sempre, diga-se de passagem, naquela Copa, por ironia, no Brasil, produziu-se um resultado que provavelmente nunca mais se repetirá. Se você pensar que o Brasil sediava uma Copa, jogava uma semifinal, em busca de ser hexacampeão mundial, e tomou de 7 da Alemanha, você pensará, bom, para que isso se repita, primeiro é necessário que ou a Alemanha ou a Itália ganhem a Copa pela 5ª vez. Que eles cediem uma Copa do Mundo, cheguem à semifinal e encontrem um adversário que lhes enfie uma goleada desse porte. Obviamente, já então, a diferença entre Brasil e Alemanha não era 7-1. O time da Alemanha era melhor que o do Brasil. Sim. Mas não era 7-1. Tanto que, para ser campeão, foi ganhar da Argentina de 1-0 na prorrogação. E porque livrou-se
né, de 2 chances claríssimas de gol da Argentina durante os 90 minutos, que não foram aproveitadas. Tinha sofrido na fase de classificação um 0-0 contra um país árabe. Né? Quer dizer, então, não era dizer, não, aquela Alemanha apareceu como a Holanda de 74, como a Hungria de 1954, ou como o Brasil de 82, que maravilhou todo mundo. Não. Né? Ou o time do Pelé, o time de 70 do Brasil. Não. Então, eu acho que aquilo foi para realmente estabelecer um simbolismo. Olha, vocês fizeram uma Copa toda errada, vocês construíram 12 estádios quando era para fazer em 8, vocês têm 3 presidentes banidos do futebol por corrupção, né? Vocês viraram exportadores de pé de obra, né? O futebol brasileiro virou aquilo que o Brasil era no tempo do Brasil colônia, né? Exportador de matéria-prima, né? Vocês não seguram mais nenhum jogador, o povo brasileiro perdeu o seu vínculo com a seleção brasileira, porque ela joga todos os jogadores jogam fora do Brasil. Então, toma, para vocês não encherem. Tá? Tanto que depois, você viu isso, Fábio, tanto na Copa de 18 na Rússia, como na Copa de 22 no Catar, a seleção brasileira viajou como uma das favoritas. Tá bom, caiu 2 vezes antes de chegar, né, na semifinal, mas era a favorita. Caiu para a Bélgica, que era um belo time, né, num jogo maluco também, com gol contra, que o Brasil teve todas as chances de empatar e talvez levar para a prorrogação. Né? Depois, aquele desastre contra a Croácia, com o jogo na mão, permitiu o gol de empate, perde nos pênaltis. A seleção brasileira seguirá sendo páreo para qualquer time do mundo. Mas o que a gente precisa e não faz quando ganha e não faz quando perde, é olhar para a maneira como é gerido o futebol no Brasil. Nós estamos já avançados no século XXI com os mesmos métodos que usávamos no século passado. E diga-se de passagem, métodos que então já eram arcaicos. Enquanto você via o desenvolvimento do futebol em certos países da Europa, nós fomos ficando para trás. Então, o que eu chamo sempre a atenção é isso. O Brasil teve, por dessas coisas inexplicáveis da natureza, durante meados dos anos 50 até o começo da primeira década desse século, os melhores jogadores do mundo. E os melhores jogadores do mundo, Fábio, reunidos no mesmo time. É você pensar que o Brasil tinha em 58 Pelé e Mané no mesmo time. E nenhum dos dois foi escolhido o melhor da Copa. O melhor da Copa foi o Didi, o príncipe etíope. Em 62, isso se repete. Aí o Pelé se machuca, surge o Amarildo. Em 70, você tinha aquela coleção. Você olhava para trás, tinha o Carlos Alberto. Você olhava no meio, tinha o Clodoaldo, tinha o Gerson. Na esquerda tinha o Rivelino, tinha o Tostão, tinha o Pelé, tinha o Jairzinho. Então, aquela coisa que durante anos, né, o Nelson Rodrigues classificou como o complexo de vira-latas, aquilo acabou de uma maneira, eu não sei se você já viu, o filme oficial da Copa de 94 nos Estados Unidos, quando o Brasil e Itália perfilam ainda no corredor para entrar no Rose Bowl em Los Angeles, a câmera pega jogador italiano olhando de cima a baixo para o Romário, para o Bebeto, para o Dunga, e dizendo, ali está o melhor centroavante do Barcelona. Ali, o melhor meia do La Coruña. Ali, o melhor volante do Bayern Munique. Como é que nós vamos ganhar desses caras? Aquela coisa que os nossos jogadores olhavam para europeu com saúde de vaca premiada, tinha acabado. Tinha acabado. E não era de hoje.
né? Então, eles olhavam para a camisa amarela do Brasil e amarelavam, tremiam. Diziam, como é que vamos ganhar desses caras? Eles estão juntos. Tá bem, hoje é capaz do Bebeto não jogar bem. Mas e o Romário? Entendeu? Tivemos isso durante 50 anos. Era Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo no mesmo time. Kaká, que depois vem a ser eleito o melhor do mundo, era reserva. Era muito para qualquer adversário. De repente, a gente perdeu isso, né? O grande jogador brasileiro vira o Neymar, cujo talento é indiscutível, mas só o talento, né? Porque também os seus defeitos são indiscutíveis. Mas muito fruto disso. A gente começa a vender jogador em começo de carreira. E a gente começa a produzir muito mais popstars do que jogadores de futebol. E aí dá-se o 7-1. Mas eu repito, um aborto da natureza. Aquilo não vai acontecer de novo. Aquilo. E até eu lembro, não me lembro qual foi o jornal, acho que foi o Dia que até colocou assim que os jogadores da Copa de 50 foram vingados por conta do 7-1. Sim. Né? Porque o 2-1, né, Juca, Fábio, do futebol, né? Sim, Fábio, doeu muito mais o Maracanazo do que o 7-1 no Mineirão. 5 minutos depois do fim do jogo, o 7-1 tinha virado meme nas redes. Não dava para você fazer drama dali. Só te restava rir daquilo. Eu conto sempre, durante a Copa, eu conheci uma jornalista alemã que veio cobrir a preparação da Copa do Mundo no Brasil 1 ano antes, para um jornal alemão, agora não me lembro qual. E ela até já falava português, mal, mas falava. E ela vinha sempre, depois dos treinos da seleção, conversar conosco, com os jornalistas brasileiros, para entender uma coisa, entender outra, perguntar uma coisa aqui, outra ali. E quando estava no intervalo, 5-0 para a Alemanha, eu saí da minha posição na tribuna de imprensa para pegar uma garrafa de água e a encontrei no caminho. Também ela tinha ido buscar uma garrafa de água. Ela olhou para mim e falou, Kfouri, o que está acontecendo? Eu falei, Ingrid, eu não sei. E disse para ela. Não, ela disse para mim. Não, eu disse para ela, parece um jogo de crianças contra adultos. Ela falou assim, é isso, era exatamente isso que eu estava pensando. Um jogo de meninos contra homens. O que fazer? Eu falei, tomar água. Rimos, pegamos cada uma garrafa d'água, descemos. Ela estava tão perplexa como eu. Tão perplexa como eu. E certamente os jogadores alemães estavam igualmente perplexos. Não passava pela cabeça de ninguém que isso iria acontecer. Nunca. Que aquilo iria acontecer. E é um fato assim que, por exemplo, tem um livro maravilhoso, até quem está assistindo a gente, se puder ler, que se chama Anatomia de uma Derrota, que é sobre a Copa de 50, em que é dissecado de forma incrível a derrota da seleção. E eu acho que é difícil, até estava me questionando, Juca, se um dia vai ter um livro desse tipo, mas realmente você respondeu a minha pergunta, porque virou uma grande piada, né? Virou um sinônimo de tipo, esse ano não foi um 7-1 esse ano, o meu trabalho foi de 7-1 que eu tomei. Isso. Virou um sinônimo de piada, de derrota. Isso. Então, e veja uma coisa, com efeitos culturais e políticos interessantes também da gente abordar. Porque sempre se disse no Brasil duas coisas. Que não se mistura política com futebol. O que é uma bobagem, né? Porque tudo se mistura com política. Né? E muitas coisas se misturam com futebol. Mas com política se mistura tudo. Até o jeito de tomar café da manhã é político. Muito bem. Deste não se mistura política com futebol, por incrível que pareça, chegou-se no Brasil a uma conclusão que desmentiria se isto fosse verdade, que o resultado da Copa do Mundo interfere na eleição seguinte. Tá?
E que por isso a ditadura usou a seleção de 70. E você olha para 70, ninguém imputa ao Médici a conquista do Tri. Imputa-se ao Pelé, ao Tostão, ao Rivelino, não ao Médici. Do Médici sabe-se bem quem foi. O presidente do pior período de tortura e morte de opositor político no Brasil. Vamos lembrar, Fábio, a Copa do Mundo é aberta em Itaquera com a torcida mandando a presidenta da República tomar no cu. Ei, Dilma, vá tomar no cu. Ei, Dilma, vá tomar no cu. Era esse, né, o coro em boa parte do estádio de Itaquera. O Brasil toma de 7 da Alemanha e depois, na disputa do terceiro lugar, de 3 da Holanda. 10-1 em 2 jogos. E a Dilma é reeleita. Como é que explica? Sim. Como é que explica? Pois é. Porque é uma questão assim de que, tipo, a gente olha para aquele momento do país, aí é engraçado, né, Juca, achar que tá distante, né? 2014 já são 10 anos, né? E a gente vê o que vivia um país e que ainda não se entendia o que estava acontecendo. Hoje a gente consegue ver claramente o que se estava começando naquele país que virou a barbárie em 2018, e com a eleição do Jair Bolsonaro, aquela história toda, né? Então, hoje a gente consegue entender o que acontecia. Eu acho que, na minha visão, talvez pode me corrigir, o 7-1 foi o início, digamos assim, do fim daquela ilusão de uma seleção brasileira, junto com tudo que havia acontecido em política e tudo mais, né? A gente acabou descambando. Hoje é engraçado, a gente voltou, o Lula é presidente, enfim, mas é um ponto histórico. Eu acredito que o 7-1 deveria ter um livro. Não sei se você concorda. Eu acho que deveria ter um livro, porque não é um 1950, mas foi um ponto de virada em muitos fatos, né? E a gente vê o quanto a seleção hoje. E uma coisa também, antes da gente finalizar esse assunto, a questão de jogadores popstars, né, Juca? A gente vê cada vez mais jogadores preocupados com a imagem nas redes sociais. Não que ninguém possa pentear o cabelo, fazer uma barba, uma tatuagem, isso não é a questão. É a questão de que a imagem vale muito mais do que, às vezes, você jogar uma bola, né? Isso, que eu acho que aí o problema todo está na confusão que faz alguns jogadores perderem o foco naquilo que é a sua atividade principal. Vamos lá. Pegue o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um popstar, mas é um atleta exemplar. Não deixa de ir a um treino porque foi na balada na madrugada anterior. Né? O David Beckham, da mesma maneira. Agora, o que nós vimos com talentos desperdiçados como o Neymar e como o Ronaldinho Gaúcho, se o Ronaldinho Gaúcho permanece concentrado naquilo que era a profissão dele, o métier dele, seria provavelmente o jogador brasileiro a chegar mais perto do Pelé. Mas ele chegou num ponto que ele se bastou. E não é nem, Fábio, que ele deixasse de gostar de jogar futebol. De jogar ele gostava. Treinar ele odiava. Porque treinar significava para ele vir de uma balada. E aí atrapalhou minha balada. Eu queria ficar e tive que me apresentar às 8 horas da manhã no meu clube. Isso me atrapalha. Então eu queria só jogar. Entendeu? E aí, na vida de um atleta, isso acaba pesando a este ponto. Lembre-se do Neymar no começo da carreira. A gente chamava ele de homem de borracha. Porque vinha zagueiro, dava nele, saía. Tal. Ninguém pegava o Neymar. Hoje ele vive machucado, vive no estaleiro. Por quê? Porque os reflexos ficam mais lentos. Quando o zagueiro vem, ainda mais nele, que gosta do jogo de confronto, do jogo individual, o cara vem para tomar a bola e dar nele, pega nele. Pega no dedinho, pega no tendão, pega no joelho, e ele vive no estaleiro, porque os reflexos já não são os mesmos. Pois é, não, mas é aquilo, né? Acho que o jogador se entendesse que depois de aposentado ele pode curtir a vida muito mais do que o jogador. Isso.
Pô, ainda fazendo propaganda pra caramba, ia se dar, nossa. Ia estar com vários títulos e curtindo a vida. Mas, ó, só para finalizar esse assunto, vou contar uma coisa para você, que quando a gente vê a Argentina campeã em 2022, o meu pai, eu sou corintiano, assim como meu pai também, meu pai me liga e fala: ver a Argentina campeã é igual a gente vendo o Palmeiras levando Libertadores e tudo que tem direito, né? Então, é dose, não tem jeito, né? Agora, mas vamos lá. Ô, Juca, a sua ligação com a televisão começou com a Tupi, né? No final dos anos 70, né? E eu queria que você contasse um pouco a sua ligação com a Tupi, porque eu sei que você não recebeu, né? Eu acho que fica bem claro isso, que você também é uma das vítimas de tantos outros jornalistas e artistas em que a Tupi faliu e muita gente não recebeu. Eu queria que você contasse um pouco isso. Aquilo foi realmente uma experiência dessas que você carrega para o resto da sua vida. Eu era chefe de reportagem da Placar, trabalhava já há 8 anos na Editora Abril, com todo um horizonte pela frente, quando o Mauro Salles, então um dos principais publicitários do Brasil, foi encarregado pelo então ditador general Ernesto Geisel para tentar salvar as emissoras associadas. E para salvar as emissoras associadas era absolutamente essencial salvar o maior veículo das emissoras associadas, que era a TV Tupi de São Paulo. Ele contrata para ser braço direito dele, ele não era exatamente um homem de televisão, embora uma carreira muito bem sucedida como publicitário, foi o ministro mais moço da história do Brasil, foi ministro, agora talvez eu confunda, acho que foi ministro do Juscelino Kubitschek. Ele contrata para o braço direito dele o Guga de Oliveira, irmão do Boni de Oliveira. E o Guga contrata um dos grandes jornalistas deste país, muito meu amigo, Sérgio de Souza, que tinha sido do grupo fundador da grande revista Realidade, da Editora Abril, revista mensal, que mudou o jornalismo no Brasil. Muito bem. O Sérgio me chama para dirigir o esporte. E lá vou eu. Não podia. 28 anos de idade, uma aventura na televisão, nunca tinha feito televisão. Vou e fico. Durante 3 meses, sem receber um tostão, nenhum de nós. Aí, um belo dia, a gente decide ir embora, porque todos tínhamos família para cuidar, eu já era pai de 3 filhos, tinha recém tido a minha menina, e pedimos demissão coletiva. Fomos embora. Fomos embora, Fábio. Ainda fomos jantar num restaurante que tinha aqui nos Jardins, chamado... não vou lembrar. Não vou lembrar. Outro dia mesmo falei dele e lembrei o nome. Davids. E ficamos até de madrugada, comendo e bebendo. Fui embora para casa, eram umas 4 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, eu não tinha telefone em casa, naquela época, estamos falando de 78 ainda. O telefone era objeto de luxo. Meu pai entra no meu quarto. Entra no meu quarto, eu morava com a minha mulher, com a minha filha. Meu pai entra no meu quarto e me acorda. Fala, Juca, acorda. Ligaram da Editora Abril para você lá em casa. Eu falei, pai, eu não trabalho na Editora Abril há 3 meses. Acabo de me demitir, aliás, da Tupi. Ele fala, filho, o Jairo, que era o diretor de Placar, telefonou lá em casa e disse para você ir trabalhar, que estão te esperando. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vai pintar um convite. Claro que eu fiquei aliviado ao mesmo tempo, Fábio. Eu estava morto. Eu queria dormir mais 4 horas. Levantei, tomei banho, fui para a Editora Abril. Cheguei na Editora Abril, fui à sala do Jairo e falei, Jarex, o que você quer de mim? Que ligou lá em casa. Falei, bom, você é o nosso novo editor de projetos especiais. Senta aí que tem trabalho. E aí eu voltei para a Editora Abril. Então, digamos,
eu acabei não tendo um prejuízo pelo fato de ter trocado de um emprego seguro na Editora Abril por uma aventura na TV Tupi. Quer dizer, não tive prejuízo. Fiquei 3 meses sem receber, né? E nunca recebemos. Né? Entramos na justiça e ficou, depois veio a TV Manchete e não pagou, ninguém pagou. Né? Coisas que acontecem no capitalismo brasileiro. Né? É o capitalismo sem risco, o empregado que se dane. Acabamos de ver isso acontecendo na Editora Abril. Né? Os filhos do Roberto Tivita, cada um com 1 bilhão na conta e devendo para, sei lá, 100 jornalistas que perderam seus empregos com o desastre, com a falência, não, né? Como é que é? Abril está em estado de o quê? Como é que chama isso? Quando você não vai à falência, você entra em... Enfim. Concordata, alguma coisa concordata, assim. Exatamente. Concordata. Em regime de concordata. Enfim, é isso. Mas foi essa a minha primeira experiência na retaguarda da TV. Tá? Porque a primeira experiência mesmo, com a minha cara na TV, foi na Copa de 82, antes da Copa, que eu fui contratado por uma produtora independente, do Mimito Gomes, que era, aliás, sobrinho do Mário Covas, que contratou o Sérgio de Souza para botar no ar, na TV Record, um programa que se chamava Almanaque da Copa. Era um programa semanal e que eu apresentava. E aí, durante todo o ano de 82, até depois da Copa, esse programa ficou no ar. E, em seguida, eu sou contratado para o SBT, para ser comentarista de futebol do SBT. Faço a Copa do Mundo de 86 no SBT e em 88 vou para a TV Globo, onde fico até 95, né, como comentarista do Jornal da Globo, de jogos e tudo. Aí o que acontece? Acho que é uma coisa interessante da gente falar da Copa de 86, porque ela é a primeira Copa que o SBT transmite em pool com a TV Record. Você fazia parte da equipe do SBT, o Silvio Luiz da Record narrando, e a gente tem pouca coisa dessa Copa. Eu resgatei, até passei para você um jogo completo, o primeiro jogo do Brasil, Brasil-Espanha, né? Isso. Silvio Luiz, o Cajuru, e é impressionante assim que mesmo com as dificuldades, né, que havia ali da transmissão, a qualidade ela é muito grande pelos comentários e principalmente pelo jeito do Silvio Luiz narrar, que é único, ninguém consegue fazer igual. E eu queria saber de você, como é que foi essa experiência em fazer a cobertura pelo SBT? Queria que você lembrasse um pouco desse, não só ali, mas também a questão do SBT, que nunca foi uma força do esporte, mas ali tentava dar seus primeiros passos, vamos dizer assim. Bom, primeiro, vamos lá. Né? O SBT tinha uma linha, né? E dentro dessa linha popularesca, o SBT já era uma TV muito bem aparelhada. Tá? E já era uma TV que tratava seus profissionais de maneira a não deixar faltar nada. Tá? Ótimos hotéis, infraestrutura impecável. E te digo mais, em bom português, Fábio, eu diria que talvez, curioso isso, o Silvio Santos tenha sido o melhor patrão com quem eu já trabalhei. Olha que eu trabalhei em empresas de ponta, Editora Abril, TV Globo, Folha de São Paulo, né? Trabalho até hoje. Mas por quê? Vou te contar por quê. O SBT pagava bem salários de mercado, né? Para não perder todo mundo para a Globo. Não tinha queixa nenhuma do salário que eu ganhava como comentarista. O resultado da Copa surpreendeu o Silvio Santos. Porque exatamente uma estação que estava começando a fazer futebol, o SBT ficou em segundo lugar, não a Record. Era o pool SBT Record, mas o SBT manteve o segundo lugar. O primeiro era da Globo, ninguém discutia. Mas o SBT manteve, com índices que o Silvio Santos não acreditava que o futebol daria.
Isso, junho, julho, né? Em agosto, eu olho a minha conta no banco, o meu salário no SBT depositado em dobro. Eu telefono para o diretor financeiro e digo: olha aqui, tem um equívoco, depositaram 2 vezes o meu salário. E ele disse: não, não tem nenhum equívoco, não. O Silvio Santos mandou pagar todo mundo em dobro como bônus pelo bom resultado da cobertura da Copa. Fábio, isso não tinha sido cogitado. Em nenhum momento antes da Copa havia sido dito: se vocês atingirem não sei o quê, vamos pagar em dobro, vamos dar um prêmio. Não, não. Ele deu. Ninguém cobraria isso dele. Entendeu? Ninguém. Isso nunca mais voltou a acontecer. A Editora Abril tinha esse hábito. A revista deu lucro ao final da temporada, você tinha um bônus. Mas isso era regra. Era uma regra estabelecida. Era uma cenoura, te fazia correr atrás. O SBT não tinha prometido coisa alguma, e fez. E foi uma experiência muito boa com o Silvio Santos, com o Silvio Luiz, que é um... O Silvio Luiz é, fora do trabalho, igualzinho ao que ele é no trabalho. Você tem que estar atento o tempo todo, porque para ele te dar uma lambada não custa. E você tem que estar preparado para dar de volta, porque senão ele subia no seu cangote, né? Eu me lembro que, antes da cobrança de pênaltis no Brasil e França, quando o Sócrates foi bater o primeiro pênalti do Brasil, eu disse: vai bater primeiro o doutor Sócrates. Nunca vi perder um pênalti decisivo. E ele perde. Não, e eu digo assim: nunca vi bater um pênalti decisivo. Se perder, me calarei para sempre. Ele perde, o Silvio Luiz não perde a vaza. E me diz: olha, você acabou de ouvir Juca Kfouri dizer que não vai mais abrir a boca. Eu digo para ele: não vou mesmo. Né? E não comentei mais. Assim foi. Mas foi muito rica a experiência de fazer essa Copa em 86 com o SBT. Depois, as de 90, 94, eu já fiz pela TV Globo. E aí, eu acho que é o mais interessante isso, né? É que essa foi a sua primeira Copa que você comentou na televisão, né? E como é que você, para você assim, sair, não que você, claro, você estava no impresso, aquela coisa toda, mas tá ali na televisão, como é que foi para você? Você, tipo, quero isso para mim também? Foi uma experiência que realmente valeu a pena para você seguir em frente? Fábio, eu vou te dizer até hoje. Para mim, TV e depois rádio, que, aliás, é uma coisa de que eu me arrependo de ter feito tão tarde, porque foi uma experiência deliciosa na CBN. Para mim, tudo que está fora do escrever é hobby. Um hobby feliz, porque um hobby para o qual me pagam. Mas eu sempre considerei como a minha atividade principal, e nunca me desviei disso, o escrever. Eu sou um filho de Gutenberg. A minha formação é de revisteiro. Tá? Então, eu dou muito mais valor à coisa escrita e muito mais valor à coisa impressa do que a coisa dita ou mesmo a coisa posta no blog. Embora o blog vá ficar para sempre, porque está escrito, sim, vamos dizer, tem uma leveza que na coluna do jornal é outra coisa. Sentar para escrever a coluna da Folha exige um cerimonial, que o blog não exige. Entendeu? Entendi. Quando eu erro na Folha, e essa semana mesmo errei, eu ponho embaixo, que rata, e me corrijo na coluna seguinte. Porque para mim é inadmissível. Antes que a Folha dê qualquer erramos, às vezes a Folha nem percebe que eu errei, eu percebo, e eu faço a correção. Então, essa é a minha formação, e eu acho que eu vou morrer desse jeito.
Mas a câmera gosta de você, né? Porque a gente vê. Aliás, antes de falar da câmera gosta de você, você falou de política. Só um adendo dessa Copa de 86 que eu acho que o presidente da CBF, ou não, acho que eu não me lembro quem que era, se era o Nabi Não, Chedid, era ou ele o era o Otávio, chefe da delegação. era o Otávio Pinto Guimarães o presidente e o Nabi Abichedi era o vice-presidente. O Nabi Abichedi tinha sido presidente da Federação Paulista de Futebol. Era o candidato à presidência, com o Otávio de vice, mas como havia um risco de empate com a candidatura do Medrado Dias, que era o candidato do Julite Coutinho, Sim. Inverteram, porque se houvesse empate, o mais velho assumia. Então o Otávio assumiu. Mas quem mandava de fato era o Nabi. Aí o que acontece? O que eu já vi em tape e tudo mais, porque eu sou de 85, essa Copa eu não vi, foi a questão dele proibir os jogadores de falarem sobre política. Sim, né? sim. E eu queria que você citasse, você lembra de algum fato, como é que Sim. foi aquela época, um pouco de que a gente já falou sobre isso, que futebol e política é tudo, né? É tudo a ver, né? Queria que você falasse desse fato. Então, veja, primeiro, a proibição dele entrou por aqui e saiu por aqui, desse cidadão aqui, ó, que eu tenho aqui do meu lado sempre. Porque é a célebre Copa em que o Magro põe uma faixa na cabeça pela paz no mundo, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Com proibição ou não do Nabi. E nesta Copa tem a célebre entrevista que o Marcelo Taz faz com ele. E pergunta a ele, senhor Nabi, qual é a sua próxima jogada? E o Nabi responde, vá para a puta que pariu, não sei o que e tal. Ninguém. Já estávamos vivendo, né, a pré-eleição para presidente da República, né? Mais 3 anos teríamos a eleição para presidente, já não tinha mais AI-5, a ditadura era só uma fachada, né, a essa altura do campeonato. Então ninguém respeitava esse tipo de ordem. Porque eu acho que aí é que está a figura do Sócrates, né? A figura histórica, não apenas como o genial jogador que ele foi, mas um cara que falava, né? Ali junto com Vladimir, que é outro jogador sensacional, Casagrande, enfim. É uma questão que às vezes a gente sente muita falta, né, Juca, de alguém que fale de uma forma do que o povo sente, né? E às vezes o povo, mesmo hoje em dia com as redes sociais, não tem a voz que, às vezes, um jogador de futebol como ídolo. Mas, Fábio, eu acho que isso tem a ver com aquilo que você disse no início, né, desse nosso papo, do distanciamento do torcedor com a seleção brasileira, porque não existe mais a empatia. O torcedor não se coloca no lugar de ninguém, não tem carinho por ninguém. Ele trata a seleção como uma coisa distante. Se está ganhando, tudo bem. Também se está perdendo, dane-se, vai e vai embora. Né? Por causa disso, porque não tem mais ninguém que fale com o torcedor. Sim. Não é que troque ideias com o torcedor. E aí... Que seja o porta-voz, às vezes, do que a gente precisa ali de alguém, né? Isso. Você veja, hoje, né, neste dia que estamos gravando, nesta segunda-feira, 6 de maio. Pombas, há uma tragédia no Rio Grande do Sul. Sim. Uma tragédia. Você não viu um jogador nos jogos do Campeonato Brasileiro externando solidariedade, dizendo que está doando não sei quanto, que põe o seu avião à disposição. Nada. Nada. Quem falou? Os treinadores estrangeiros, principalmente os portugueses e os argentinos. É uma pobreza, né? É uma pena, mas é assim. Infelizmente é isso, né? E às vezes vem assim jornalistas e tudo mais, a gente já vai entrar nesse ponto que fala que não pode falar de política, de futebol. Sim. Parece que futebol é um jogo de vídeo, é um FIFA Soccer, né? Como falam, né? É um jogo FIFA que você joga no seu PlayStation, tem ali o gol, tática e fim de papo, né? Mas enfim. Isso.
Agora, como a gente fala, né, Juca, você sempre falou muito sobre a questão política, principalmente sobre a CBF, mandos e desmandos, enfim, você nunca se calou a isso. Você trabalha em 88 na Globo, como comentarista do Jornal da Globo, e aquela sempre pergunta que fica, né? Como é que era aquela questão de você estar na emissora, que era a dona de todas as transmissões de futebol, tinha e tem ligação com a CBF, como foi aquilo para você? Então, veja, primeiro, né, o convite que me foi feito pelo Armando Nogueira foi das coisas mais surpreendentes da minha vida. Eu jamais imaginei que a TV Globo, com todas as suas regras, né, me convidaria para trabalhar lá. Nunca imaginei. E um belo dia, o Armando, que eu havia conhecido na Espanha na Copa de 82, mas com quem eu não tinha intimidade. Me chama para um almoço lá no Jardim Botânico e me diz isso: a Globo está precisando de uma cara inteligente para falar de esportes. Foi assim que ele me fez o convite. Eu vou lhe pedir apenas uma coisa. Conheço a sua linha, sei o que esperar de você. Procure evitar criticar o João Avelange, que é muito amigo do Dr. Roberto Marinho. Falei, bom, Armando, o João Avelange não está exatamente no nosso dia a dia porque está lá na FIFA. Sim. Mas o genro dele está, que é o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E não dá para não falar do presidente da CBF. Ele disse, Juca, você fale o que você quiser. Eu tive que dar umas cotoveladas. Eu fui punido algumas vezes. Não pelo Armando, e o Armando sequer soube, porque eu nunca reclamei, mas pelo diretor de esportes. Porque eu vinha, por exemplo, batia no Eduardo José Fará, que era o presidente da Federação Paulista e vendia o Campeonato Paulista com exclusividade para a Globo. Eu vira e mexe fazia do Fará personagem do FEBEAPA do Stanislau Ponte Preta, do festival de besteiras que assola o país. Dizia, candidato, esse mês, Eduardo José Fará, que cometeu a seguinte pataquada, diria Sérgio Porto. E aí, eu tinha um jogo para fazer, e que era eu escalado, me tiravam da escala. E punham o pobre do Raul Plasma para fazer o jogo, né? Lá do Rio. Né? E o jogo era do Campeonato Paulista. Eu adorava quando acontecia isso, porque aí era um domingo que eu podia passar com meus filhos. Bom, nunca me deixei levar pela carinha na tela, entendeu? Minha moeda nunca foi essa. Minha moeda sempre foi trabalhar com liberdade. Aí, um belo dia, Fábio, eu toda segunda-feira, que era o dia da folga na Editora Abril, na Placar, eu tomava um avião de manhã, ia para o Rio, ia para o Jardim Botânico e almoçava com o Armando Nogueira e com a Alice Maria, que era o braço direito do Armando Nogueira. Fazia lá a gravação para o Jornal da Globo e tomava o último avião da ponte aérea para São Paulo na segunda-feira à noite. Num desses almoços, o Armando me mostra uma carta de Juca. O Eduardo Fará mandou essa carta para o doutor Roberto, e o doutor Roberto pediu que eu responda a carta. Eu queria que você respondesse. Eu falei, Armando, responde você, deixa eu ver a carta. E a carta era mais ou menos nesses termos. Doutor Roberto, não consigo entender por que a Rede Globo paga X milhões por ano para transmitir o Campeonato Paulista, campeonato esse que é sempre destratado pelo colunista do Jornal da Globo, Juca Kfouri. E descia lá, relatava a doutor Roberto as minhas críticas ao Campeonato Paulista. O doutor Roberto entregou a carta para Armando Nogueira, isso Armando me contando, disse a ele, responda a ele que a nossa linha editorial não tem nada a ver com os nossos interesses comerciais. O que a gente sabe que não era bem assim. Mas no caso do futebol,
Não poderia ser diferente, porque, Sim. né, imagina, vai se curvar ao Eduardo Fará ou ao Ricardo Teixeira? Né? Espera aí, né? E aí o Armando me deu a carta para eu fazer a resposta. Fiz lá de tarde e comecei assim. Caro Eduardo José Fará, recebi sua missiva, agradeço pelas informações prestadas, mas devo lhe dizer que os interesses comerciais da Globo não se confundem com a linha editorial e os colunistas têm absoluta liberdade em dizer aquilo que quiserem. E essa carta foi mandada para o Eduardo Fará. Ele nunca soube, provavelmente, que quem respondeu a carta fui eu. Ele já morreu, eu só comecei a contar essa história depois da morte dele, do doutor Roberto e do Armando. Né? Mas, veja, então, tinha dificuldades? Tinha. Mas tinha uma coisa também, o Fábio, que é importante você levar em conta, que eu também ouvi do Armando Nogueira. O Armando Nogueira contava a seguinte história, que um belo dia, um amigo dele, Tiago de Mello, o grande Tiago de Mello, que, se não me engano, era criano como o Armando, entra na sala dele, diz: Armando, o que deu no Jornal Nacional? Tu estava excelente hoje, crítico. Como é que o doutor Roberto permitiu? O Armando olhou para ele e falou: Tiago, o doutor Roberto hoje passou o dia comprando cavalo para um aras dele. E o que deve ter acontecido, sabe o que foi? Nenhum daqueles mais realistas do que o rei estava no fechamento do jornal hoje. Porque o problema do Jornal Nacional é que, muitas vezes, alguém olha e fala assim: doutor Roberto não vai gostar disso, e muda ele mesmo. Sendo que o doutor Roberto não teve nada com isso. Rigorosamente, nem vetaria, nem mandaria apimentar. Doutor Roberto poucas vezes vê o Jornal Nacional. Tem isso. Tem o mais realista do que o rei, doutor. Tem o cara que vive da autocensura, que interpreta, pensa em interpretar a cabeça do patrão. É o cúmulo da voz do dono. Não, com certeza. E você falou, né, do Armando Nogueira ali, o quanto ele foi genial também ali no que ele fazia ali também. O cara que entendia muito de esporte, futebol, era Fábio, genial. Vítima de uma enorme injustiça. Porque muito tempo a esquerda o tratou como o jornalista que põe o Jornal Nacional no ar, o jornalista que concorda com a ditadura, que põe terrorista arrependido fazendo depoimento no Jornal Nacional. Armando contava a seguinte conversa dele com Alberto Dines. Tá? Um dia, Alberto Dines, com quem ele trabalhou no Jornal do Brasil, disse a ele: Armando, quando é que você vai tirar o Cid Moreira e o Chapelin, que são leitores de teleprompter, e vai pôr jornalistas apresentando o Jornal Nacional? E o Armando respondeu para ele: o Dines, vai demorar, só quando acabar a ditadura, quando o Brasil for um país democrático. Sabe por quê, Dines? Porque se eu puser você para ler o teleprompter, bom profissional como você é, eu sei que você vai ler tal e qual que está escrito. Mas quando você ler uma notícia que você sabe que não é exatamente aquilo que você acabou de ler, você vai dar uma olhada para a câmera e os seus olhos vão dizer para o telespectador: olha, isso aqui não é bem assim não, tá? E imediatamente empastelam o jornal do Dr. Roberto. O Exército vem aqui e invade a TV Globo. Eu estou aqui para garantir que isso não aconteça. Sendo que Armando Nogueira nunca foi um homem de esquerda. Então não o acusem daquilo que ele nunca foi. Sim. Entendeu? E ele tinha essa posição com absoluta clareza. Não fosse ele, seria outro. Provavelmente sem o talento e o senso ético dele.
que enchia de gente de esquerda como funcionários da Rede Globo. E tem uma coisa, Juga, eu estava falando isso com o Gregório Bassi, que eu entrevistei ele há pouco Eu tempo. vi a entrevista, belíssima entrevista. Obrigado, obrigado. Falando de uma das figuras que eu mais amei na minha vida, que é o nosso grande entrevistador do Provocações, o Azambuja. E foi muito bacana naquela entrevista, que eu sempre tento fazer em tantos outros papos, que a gente fala, eu sinto que a palavra censura ela foi muito banalizada. Sim. A censura, né? A gente está falando aqui, não tem ninguém aqui do meu lado, nem do lado do Juca, falando que a gente deve falar. É assim que na ditadura funcionava. Claro. Esse vídeo não vai passar por corte, vai para o ar. E aí, se, por exemplo, a gente xinga qualquer pessoa, a gente ofende, aquela pessoa tem o direito de me processar, vou processar o Juca. Então, o que acontece? A censura ela foi muito banalizada. Então, é muito importante falar para a galera mais jovem que o cara lá xingou todo mundo e foi censurado. Não, ele não foi censurado, ele foi processado. Isso. Você falar num país sobre golpe militar, eu quero um golpe militar, isso é crime. Isso, claro. Isso é crime. Fazer pregação nazista é crime. É crime. Isso. Né? E você pode fazer. E aí que tá. Isso. Hoje você pode falar. Você pode abrir uma live e falar o que você quiser. Isso. Agora você aguente as consequências depois. É assim que funciona, né? Exatamente. É exatamente isso. É disso que se trata. Eu acho que é muito importante isso que você falou do Armando Nogueira, essa questão toda daquela época em que dentro, por exemplo, do jornal como o Estado de São Paulo, tinha um cara que pegava o jornal. Isso aqui você não vai escrever, isso aqui tinha que botar receita. Fábio, foi proibido em São Paulo se dar notícia de uma epidemia de meningite. Pois é. De meningite, que matou não sei lá quantas mil crianças em São Paulo. Não se podia falar, porque era entendido como uma falha do governo, uma falha da ditadura. Então não se pode falar de meningite. Sim. E é assim, a gente vê o quanto é necessário a informação, não importa qual governo esteja lá. Claro. Se tem alguma coisa que o Lula fez e alguém fala, tem que ser falado, é jornalismo é isso, mas com responsabilidade sempre, né? Exatamente. É tempo com responsabilidade de verdade, né? Você veja, de novo, agora aconteceu. Inventou-se que a primeira-dama ia ao show da Madonna. Neste momento de tragédia no Rio Grande do Sul. E hoje tem um monte de gente dizendo que ela foi. Entendeu? Porque não importa a verdade. Alguém disse que ela ia, ela não foi, não tem importância. Vamos tratar como se ela tivesse ido. Bom, tem um ponto, assim, tem 2 pontos que ainda vou levar aqui, senão a gente fica 5 horas aqui, que eu até queria. Mas eu queria falar com você o seguinte, porque você foi um dos primeiros contratados da Rede TV, você comandava Bola na Rede ali, você foi uma das primeiras... E uma coisa que muita gente não lembra, eu até estou em busca, eu infelizmente não gravei na época, o Juca Kfouri foi o mediador do debate presidencial. Do debate presidencial na Rede TV. Sim, mas não foi debate, né? Eu entrevistei todos os candidatos. Aos sábados à noite, foi entrevista de todos. Serra, Ciro Gomes, Lula, Garotinho, se não me engano. Acho que foram esses 4 que você... A Rede TV, ela fez uma sabatina, né? E você comandou. Isso foi muito legal na época. Como é que foi esse início da Rede TV? Porque hoje a Rede TV em 99 ela tinha uma outra proposta de televisão e que agora já é outra. Eu queria que você falasse um pouco desse início da Rede TV. Quem foi que me contratou para a Rede TV? O Alberico Souza Cruz, que tinha sido diretor de jornalismo da TV Globo, substituído o Armando Nogueira. Aliás, uma substituição tumultuada, porque o Alberico era visto como alguém da confiança do Fernando Collor, né? E o Armando não. O Alberico sai da Globo, é convidado para ir dirigir o jornalismo da Rede TV e me convida para apresentar a mesa redonda Bola na Rede, que foi, aliás, eu que dei o nome. A ideia inicial da TV, dessas coisas, dessas demagogias que não perduram, era ser uma TV da família brasileira.
Uma TV muito bem comportada. Imediatamente depois, contrataram esse Kleber, o humorista, o que faz as pegadinhas, que de bem comportado e de família não tinha nada. Nada. Mas tinha um jornalismo direito, Daniel Pisa, Milton Jung, tinha gente boa no jornal da Rede TV. Mas chegou um momento, no que me diz respeito, que eles queriam que eu fizesse merchandising na mesa redonda. E se é uma coisa que você jamais me verá fazer, é possível que você me veja dirigindo Uber, mas fazendo propaganda você não me verá jamais. E aí deu-se o conflito, eu rescindi o contrato e voltei a fazer o Cartão Verde na TV Record. Eu não sei exatamente quanto tempo durou a mesa redonda, mas acho que durou bem uns 3 anos. Sei que o doutor Sócrates passou por lá, enfim, houve outros. O Jorge Cajuru, então ainda uma pessoa bipolar, mas um bipolar administrável, coisa que hoje em dia ele não é mais, né? Enfim, foi uma experiência boa também, não tenho queixa. Mas esbarrou nisso de quererem que eu fizesse merchandising. Aí não dá, né? Aí Não, não vai a não dá. sua, né? Não Uma dá. coisa é você estar na televisão, intervalo é assim mesmo, Mas não é tem evidente. jeito. Mas outra coisa é você botar a tua cara num produto, né? Fábio, isso aí são essas mentiras, né? As meias verdades que são piores do que mentiras inteiras, né? Os garotos propaganda da imprensa dizem: o jogo é comunista. Imagina, é contra que haja anúncio, que haja propaganda. Fábio, eu fui diretor de revista durante 18 anos, tanto da Placar como durante 4 da Playboy. Eu cansei de ir a agências de propaganda falar das revistas que eu dirigia. Para quê? Para vender publicidade das páginas da revista, não da minha cara, não dizendo fume cigarro não sei o quê, ou tome cerveja não sei o quê. Eu sempre brinco, tome água da bica, a água que o Juca Kfouri indica. Tá? Aí um belo dia descobre-se que a água da bica é a água com o maior número de coliformes fecais das águas minerais brasileiras. O que eu faço? Eu continuo mandando a pessoa tomar cocô ou eu denuncio? Se eu continuo, eu sou um criminoso porque eu estou mandando alguém tomar água infectada. Se eu denuncio, eu traio o cara que me permitiu ter um apartamento em Nova York. É incompatível. É incompatível. Há uma fronteira clara entre a igreja e o Estado, entre o comercial e o editorial. Estão atravessando essa fronteira? Azar de quem está atravessando. Até a Rede Globo ficou flexível, o Galvão Bueno passou a fazer. Azar de quem faz. Azar de quem faz. É a credibilidade no lixo. Pronto, vira vendedor. Jornalista não é mais. Faça isso em países civilizados. Você expulsa do sindicato. Porque acaba tendo um ponto do tipo... Aonde vai a opinião, né, Juca? O que vai? Claro. Até onde nós vamos, né? Isso. Não, você falou, eu te permito achar que quando eu elogio um jogador, você, do mesmo jeito que o Juca leva na grana da água da bica, ele está levando do empresário desse jogador para elogiá-lo. Fábio, a gente já erra tanto na nossa profissão, a gente conhece só a ponta do iceberg, que para que eu vou acrescentar fazer propaganda de um banco que amanhã quebra, de uma cervejaria que não paga imposto de renda, de uma assistência médica que deixa 100 mil famílias na mão porque quebrou? Por que eu vou pôr a minha credibilidade em risco também nisso? Isso é verdade. Não há o que justifique. Não há o que justifique. E aquilo, né, Juca? Por exemplo, você é corintiano. E Sim. quantas vezes eu não peguei uma coluna sua
descendo o sarrafo, e principalmente nesses últimos anos que o nosso time, sem dúvida, principalmente com a administração que o Corinthians teve, com o Duílio. Fábio, eu digo sempre isso, eu só durmo feliz quando eu passei o dia apanhando de palmeirense e de corintiano. Aí é sinal de que eu estou na linha justa, entendeu? Que eu fiz bom jornalismo durante o dia. Com certeza. Mas, ô Juca, outra coisa assim, né, antes da gente chegar aqui já na reta final da nossa conversa, que o Juca, ele teve um programa, tem algumas edições no YouTube, que eu achava muito legal, que eu assistia, eu achava muito legal, que era o seu programa de entrevistas, que passava na CNT Gazeta, né, em meados dos anos 90, 96, 97, que era muito, muito bacana. E por que você não volta? Você não tem vontade de voltar? Porque antes de que todo mundo pense, não era um talk show, era talk, era uma conversa descontraída. Não havia questão de dizer isso. Não havia uma coisa formal, né? Ali eu fiz das entrevistas mais divertidas da minha vida. Com o Ronald Golias, fiz uma entrevista seríssima que me surpreendeu uma barbaridade com o Rony Von. Entrevistei Tim Maia, Nelson Gonçalves, Fernanda Montenegro, Walter Moreira Salles. Eu adorava fazer aquele programa. Fernando Henrique algumas vezes, Paulo Maluf. Eu tenho hoje, é que você não sabe, porque de fato é uma TV de alcance ainda limitado. Às quintas-feiras à noite, eu faço um programa de entrevistas para a TVT, a TV dos Trabalhadores. Basicamente ouvindo agentes progressistas do país. Mas faço online. Não é a coisa do tete-a-tete no estúdio, que é mais íntimo e mais legal. Quando começou, era. Depois da pandemia, passou a ser online e ficou. Mas, enfim, é que, de fato, esse formato, né, da conversa sem show é um formato que raras estações de TV, mesmo as fechadas, mantêm, né? A Globo News tem, né, com o Mário Sérgio Conte ali, né? Mas não é uma coisa que meio que eu acho que entrou em desuso. Eu me satisfaço com a TVT. Aliás, vamos fazer merchandising, né? Vamos fazer propaganda, né? Que a gente vai fazer. Você pode ver no YouTube a qualquer hora, tem lá uma porrada delas. Já entrevistei o Chomsky, já entrevistei o Lula, já entrevistei o Flávio Dino algumas vezes. Já entrevistei muita gente importante. Muito. Então, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, tá aqui o link, para que vocês possam assistir as entrevistas do Juca. E agora a última pergunta, já que a gente chegou aqui mais uma hora também não quero tomar muito seu tempo, Juca. Eu vi uma entrevista, não vou recordar onde foi. Eu vi uma entrevista sua em que você fala da questão da laifertização do jornalismo, né? Eu tenho quase 40 anos. O jornalismo que eu vi, cresci ali, foi o jornalismo de muito comentário, muitas pessoas boas comentando. O lance, o futebol e as reportagens eram muito mais importantes, às vezes, do que o apresentador. E foi isso que aí agora a gente vê um misto de gritaria com... Enfim, cada um tem um gosto. Se as pessoas gostam, não tem problema nenhum. A gente procura aquilo que a gente gosta. Mas eu sinto que agora é muita gritaria, muita... análise não tem, muita brincadeira, muita coisa, às vezes, nonsense. O que aconteceu? Foi o Leifert mesmo que fez com que a gente caminhasse hoje, Juca? Fábio, você, no começo da nossa conversa, extrapolou o 7-1 para uma coisa que estava acontecendo no país que a gente não sabia bem ainda no que ia dar e deu no que deu. Eu acho que tudo isso está ligado, infelizmente, né? Junto com as redes sociais. Destampou-se uma caixa de Pandora e a gente percebeu que uma enorme parcela desse país
fruto, né, de um sistema educacional absolutamente falho no Brasil, redundou em não apenas na fascistização do país, como na homenagem à ignorância, a homenagem à idiotia. O Humberto Eco definiu isso muito bem, né, sobre as redes sociais. Né? Com as redes sociais, nós descobrimos quantos idiotas existem na face da Terra. Então, o que aconteceu? É óbvio que você pode fazer jornalismo, e principalmente o jornalismo esportivo, que trabalha com emoção, com bom humor, com graça. Osmar Santos fazia isso na perfeição, mas não abdicava de dar notícia e não abdicava de ser crítico. Tá? Já dizia Milor Fernandes, jornalismo e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O que você começou a ver? Exatamente pelo fato de as TVs comprarem direitos de exclusividade de campeonatos, passaram a tratar os vendedores desses direitos como se fossem seus sócios. E não como alguém que te vendeu uma coisa sobre a qual você tem todos os direitos. Entendeu? Aquilo eu digo sempre, dou sempre esse exemplo. Como é que as redes americanas tratam o esporte? Na hora da transmissão do jogo, como entretenimento. E tem comentarista ex-atleta, e narrador ex-atleta, e tudo bem. Na hora do Jornal Nacional deles, o repórter entra e cobre o evento e diz que a cerveja estava quente, que o hambúrguer estava frio, que o gramado não estava bom, que o dirigente do Golden State está sendo processado por evasão de divisas. Faz jornalismo. A separação entre o jornalismo e o entretenimento. Aqui confundiu-se. E criou-se esse fenômeno que eu chamo da leifertização. Entendeu? Do cara que, entre outras coisas, diz publicamente que futebol, que esporte e política não se misturam. E aí você pergunta para ele quem foi Muhammad Ali, quem foi Dr. Sócrates, quem foi Diego Maradona, quem foi o Smith, o Carl, os dois que fizeram o símbolo da Pantera Negra nas Olimpíadas de 68. Como não se mistura? E por que, então, o ex-presidente da República aparecia em todas as lives cada dia com uma camisa de clube de futebol? Pois é. Não está misturando política com esporte? Mas é que não pode falar. Ah, deixa de lado. Você entendeu? Quer dizer, é isso. Eu te diria que, infelizmente, há uma erisipela que infectou boa parte da má parte desse país. É isso. É isso. Porque hoje você vê, em busca de comentário, realmente é a leitura para mim. Se eu querer entender o que acontece no campeonato, se eu querer entender, eu vou buscar a leitura, porque os programas de televisão, não todos, não generalizando, os que estão aí, que são mais famosos, não entregam. É uma gritaria atrás da outra, e enfim, né, a gente acaba perdendo essa questão de que como você falou do Osmar Santos, né? Você escuta uma radiação dele, de qualquer jogo que seja, né? É fora do comum. É fora do comum. E tem a questão de brincadeira, e tem a questão. O Fausto Silva era o quê? Um repórter de campo excelente, que ficou conhecido por fazer brincadeira, mas eu acho que é o ponto de você querer tratar o futebol como um videogame. O esporte como só jogo. Você só joga. Isso. E não me criem problemas, entendeu, Fábio? Se eu critico, me processam. Então acha 1000 desculpas para não fazer jornalismo. Agora eu vou te fazer uma última pergunta. Quando eu entrevistei o Heródoto Barbeiro, eu falei para ele assim: Heródoto, você é budista, né? Ele falou: sou. Como é ser um budista e corintiano ao mesmo tempo? Aí ele riu e falou: eu era corintiano antes, né? Então consegui e tal. Ô Juca,
a gente vê o Corinthians, se o Corinthians não ganhar nada esse ano, que eu acho que pode ser possível não ganhar nada, de novo, serão 5 anos na fila. A última vez, eu nem tô, vou até tirar o papel aqui, a última vez que isso aconteceu foi de 84 até 88, mais ou menos, que foram de 4, 5 anos sem título. Depois disso, o Corinthians foi ficando um tempo, 3, às vezes 2 anos, 1. O que aconteceu, Ju? Que a gente veio de um time, estou falando isso como corintiano, a gente veio de um time campeão de Libertadores, Mundial, Brasileiro, Recopa, Copa do Brasil, campeão de Carnaval, Copa... Enfim, o que acontece da gente estar vendo o Corinthians? Que é um time gigante, ali caído, a gente poderia estar, por exemplo, pau a pau com o Palmeiras, com o Flamengo, com qualquer outro time que está aí. O que aconteceu com o Corinthians? Ô, Fábio, o Corinthians foi assaltado nos últimos 20 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, Fábio, 5 anos sem título, dou risada na sua cara. Risada. Eu passei dos meus 5 anos de idade aos 27 sem ver nenhum título, Fábio. Poucas crianças sofreram tanto bullying, termo que não existia na época, como as crianças corintianas desse período, entre as quais eu, no primário, no ginásio, no colegial e na universidade. Eu fui ver o Corinthians ser campeão de novo, depois do título do 4º centenário. Eu já tinha 27 anos, era pai de 2 meninos e a menina estava na barriga da mãe. Portanto, 5 anos. Eu olho para você, como olho para os meus filhos, eu falo, vocês são os bem-aventurados, você viu tudo, você viu ganhar tudo, num espaço, e no momento que mais você curte futebol, na idade que você está mais maluco, você viu ganhar tudo, né? Eu, até hoje, se pergunta para mim, Juca, qual é o título mais importante que você viu o Corinthians ganhar? Eu digo para você, o de 77, Fábio. O do Paulista, Fábio. Porque ali destampou. Ali abriu-se um outro horizonte para o Corinthians. Esse Corinthians de agora, ele é vítima de salteadores. O Corinthians, Fábio, você falou, podia estar umbreado com o Palmeiras, com o Flamengo. Eu te digo, não, Fábio. O Corinthians era para ser maior do que o Flamengo, do que o Palmeiras. Por uma razão muito simples. Embora o Flamengo tenha mais torcedor que o Corinthians tem muito mais torcedor na sua base do que o Flamengo tem na dele. E a base do Corinthians é o maior mercado do Brasil e mais rico. A grande torcida do Corinthians se concentra em São Paulo. A grande torcida do Flamengo está espalhada pelo Brasil afora. Muito mais difícil chegar nela. Mas o Corinthians tem este azar. A vida política do Corinthians é uma coisa que não recomendo para crianças menores de 18 anos. E ó, eu vou te falar uma coisa. Realmente eu não faço a mínima ideia o que é estar na fila, como você viu, como também meu pai assistiu, meu pai conta. Ele é engraçado, meu pai ele tem lembranças de todo aquele jogo e do dia seguinte que ele era office boy, meu pai não quis trabalhar, meu pai foi pro centro, tirou a camisa social, botou a camisa do Corinthians e ficou vendo uma macaca presa no centro de São Paulo. E aí me pergunto qual foi o meu jogo mais importante. O meu jogo mais importante, o título mais importante para mim foi o de 95, o Paulista. Porque eu vi o Corinthians tomar um couro do Palmeiras 2 vezes. E meu pai falou para mim, você quer ser corintiano? Você tá vendo o Corinthians perder... Em 94, 2 vezes eu falei, eu vou ser corintiano. Porque aí é difícil explicar o que é ser corintiano. Mas o Corinthians é isso. É isso. Então, aquilo, às vezes, esse time que está aí hoje não merece a torcida que tem. Não, eu vou lhe dizer uma coisa, sempre cito esse texto. Na semana da invasão corintiana no Maracanã, para o jogo contra o Fluminense, em 76, o Bolívar Lamounier, sociólogo, escreveu um texto para o Jornal do Brasil, cujo título é A Comunidade dos Estigmatizados. Procure esse texto que vale a pena. Não, fica a dica. E
uma E eu vou deixar uma definição, dica. Não, pode falar, desculpa. tem ali um tratado sobre o que é o corintianismo, que define muito bem o sentimento do corintiano. E ó, só para finalizar uma questão minha. Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu trabalhava na Avenida Paulista, lá no 688. Trabalhava lá em 2012. Passei na banca de jornal, comprei todos os jornais possíveis que tinha ali, nem lembro qual, Lance, Estadão. Eu montei a minha baia uma banca de jornal. E aí passou a minha esposa, aliás, a minha colega, que hoje é minha esposa, me xingando, palmeirense, hoje é minha esposa. Mas o que eu queria falar, para finalizar, tudo aquilo da Libertadores me marcou, como marcou para você, mas teve uma coisa que me marcou. Isso não é conversa para te agradar, não. A primeira coisa que eu fiz, eu deveria ter aberto meu e-mail, mas aquele dia eu fiz questão igual meu pai. Não vou trabalhar como eu deveria trabalhar, porque o 5 de julho era ressaca. Eu fui ouvir o seu comentário na CBN no dia seguinte. Eu fui ouvir, já estava disponível. Quando eu fui ouvir, você falando, e aí você vem no fundo, um rojão. Bem no fundo. Pum, estocou um rojão ali. Não sei que horário que era, se era 7, 8 horas da manhã, era bem cedo. E você fica um silêncio e você fala, aí está o som dos deuses, né? O som do... Que som maravilhoso ouvir nessa manhã. E aquilo me marcou, aquele seu comentário, não do jogo, mas marcou aquilo porque eu acho que não são nas pequenas coisas simples que se faz o jornalismo. Né? Nessas coisas assim, às vezes, uma coisa boba, mas aquilo me marcou. Não sei porquê, mas aquilo me marcou porque eu acho que é aquela coisa... Fábio, eu nem sequer me lembro disso, mas muito Pois bom é. você ter E lembrado. aquilo me marcou, porque eu falei, caramba, né? Numa coisa assim que ele poderia ter passado reto, Sim, estava no claro. pensamento dele que se exploda ali, não. Sim. Você pega naquilo ali, quem em sã consciência vai estourar um rojão 7 horas da... É o Corinthians. Então, Claro. aquilo foi muito impactante. Então, acho que é por isso, Juca, que eu falo para você assim, que é um prazer ter falado com você, que é um prazer Foi ter te ótimo papo. Foi E, ótimo papo. e eu recomendo para quem não leu, tá aqui, eu tenho aqui. Obrigado. Confesso que perdi, um ótimo livro. Quem não leu, tem que ter. Não importa se você gosta de futebol ou não, isso aqui é jornalismo. O único defeito dele é que ele não está autografado. Um dia eu quero reverter isso. Mas é só combinarmos, tá bom? Eu quero reverter. Juca, muito obrigado. Obrigado a Muito você, Fábio. sucesso. Foi ótimo. E Gostei para muito. quem assistiu até agora, muito obrigado, valeu mesmo. Foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até.